Este é o segundo vídeo dessa série de luz e cor para a computação gráfica, no qual eu gostaria de discutir um pouco um contraste entre as medidas fotométricas e radiométricas. Radiometria é a medida das radiâncias eletromagnéticas. A gente falou um pouco sobre, no primeiro vídeo, sobre a radiância, que era uma medida importante. Hoje nós vamos rever algum daqueles conceitos e avançar um pouco mais no sentido da percepção humana e um pouco mais distante da física. Nós tínhamos falado no vídeo anterior, que a luz tem um comportamento tanto de onda quanto de partícula, né? E nós íamos centrar nossos estudos em entender essa radiância luminosa com base no estudo de fótons, que é uma unidade quantificada, né, pelo Planck, uma grandeza mínima, né, da radiação eletromagnética que tem no ambiente que a gente vive, inclusive essa radiação que a gente entende como radiação luminosa. Nesse estudo de luz como uma onda, né, fica um pouco, surgem diversos termos como velocidade da onda, comprimento da onda, frequência ou período da onda, e seria interessante, revendo hoje, falar um pouquinho dos harmônicos, né, do estudo dos harmônicos, que é aquele estudo que a gente fez, que vocês já fizeram no segundo grau, de uma partícula numa trajetória circular e observando aí a projeção da partícula num dos dois eixos. Primeiro, antes de observar essa projeção, vamos dizer que o número de vezes que essa partícula percorre esse ciclo por segundos é a frequência desse harmônico, né? E, inversamente, o tempo que você demora para fazer um ciclo é o período dessa partícula. Então, esse conceito de frequência em hertz e o período é simplesmente um inverso do outro. Existe uma outra frequência que aparece em outras situações, como, por exemplo, quando você estuda a velocidade da partícula nessa trajetória, e aí essa é a frequência angular, que na realidade é essa frequência f multiplicada por 2π, porque a cada vez que você faz um ciclo você anda 2π em comprimento, aí 2πr, supondo que esse raio seja igual a 1, seria 2π. Então, isso só para rever esses conceitos de frequência e período. E o comprimento de onda é imaginar que essa onda vai caminhando no espaço, uma onda de luz vai caminhando no espaço, uma radiação qualquer vai caminhando no espaço. Nós sabemos que a velocidade dela no vácuo ou nos meios é sempre constante e é igual a 300, no vácuo é 300 mil quilômetros por segundo, no ar é um pouquinho menos que isso. Na água e no vidro são menos ainda, mas ainda uma velocidade bastante elevada. E aí a gente pode dizer que o quanto a onda percorre, que a distância que ela percorre, que corresponde ao comprimento de onda, dividido pelo tempo que ela percorre, que é o período, é a velocidade dela, né? E isso fez essa base desse estudo do fóton como sendo uma partícula pulsante, né, dentro que gera um campo eletromagnético e viaja numa velocidade bastante alta. Isso revendo um pouco o que nós falamos na aula passada. Aqui nessa aula eu gostaria de chamar um pouco mais a atenção de que, por exemplo, se a radiância viaja a 300 mil quilômetros por segundo, o que acontece se eu tenho uma radiação de um comprimento de onda grande ou versus um comprimento de onda menor? Se as duas viajam na mesma velocidade,
Isso implica que, enquanto que essa aqui faz um ciclo, essa aqui faz muito, muito mais círculos do que aquela. Quer dizer, quem tiver um comprimento de onda menor tem que andar mais rápido, né? Essa relação, por exemplo, só para limitar os comprimentos de ondas ao espectro que nós percebemos e começar a introduzir esses números dentro do nosso estudo, o espectro visível que nós que é capaz de afetar as proteínas que nós temos no fundo dos olhos, que são os cones e os bastonetes, eles estão na faixa de 380 a 780 nanômetros, 10 a menos 9 do metro. Tá? O que, com essa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, nós estamos falando numa energia que tem também em volta de 380 a 790 vezes 10 a 12 Hz, que é a velocidade dela, né? Que seria a frequência dessa luz. É interessante notar que as radiações eletromagnéticas emitidas pelo Sol, por exemplo, que chegam até nós, estão nessas faixas que estão aqui. Aqui tem algumas das radiações também produzidas pelos seres humanos, como rádio AM, FM, TV, aquele micro-ondas, que não é o micro-ondas da casa da gente, mas o micro-ondas que é usado para telecomunicações. Até aqui uma faixa do infravermelho, que é uma faixa que já começa a ser percebida aqui no... A faixa visível mesmo nossa é uma faixa muito estreita. É uma faixa que vai aqui, vai daqueles comprimentos de ondas que eu falei, de 380 a 780 nanômetros. Tá? Isso aí, e aí se você diminui mais ainda o comprimento de onda e aumenta mais a frequência correspondentemente, você tem os raios ultravioletas, o raio-x, raio gama, que são raios que... Aqui esse infravermelho e ultravioleta são mais as cores que eu estou colocando, né, aqui nessas duas extremidades. O ultravioleta mesmo está por aqui, o raio gama está por aqui. Uma coisa importante a chamar a atenção é que, como está na teoria de Max Planck e de Einstein, a energia desses fótons ela é uma constante vezes essa frequência. Então, quando você fala aqui em raios gama ou raio-x, você está falando em 10 a 20, são partículas de alta energia. Pela natureza, a nossa atmosfera filtra essas partículas que não chegam a nós, senão ninguém vivia na Terra. Né? E essa é a importância também da nossa camada da atmosfera nossa. Porque se esses problemas de buraco de ozônio, etc., tem a ver com a gente necessitar desse filtro que a Terra tem para nos proteger dessas radiações de mais alta energia, né? Que a gente às vezes usa como raio-x em exames médicos, mas com doses bastante pequenas. Tá? Quando ocorre um acidente nuclear, esse tipo de radiação é mais frequente e causa danos à saúde bastante sérios. Mas voltando aqui ao nosso estudo de computação gráfica, nós estávamos trabalhando principalmente com a ideia de que essa radiância ela incide nas superfícies da cena, uma parte é absorvida, uma parte é refratada, e uma parte é refletida, e essa parte refletida é que a gente estuda, né? Vamos pensar aqui, por exemplo, estamos revendo também um slide do vídeo anterior, onde você tem tanto a iluminação do Sol quanto iluminações artificiais que interagem com objetos que estão numa cena, que essa radiância chega nos nossos olhos e produzem uma sensação de luz e cor, que é o que a gente vai querer reproduzir em monitores, em impressoras, em vídeos, etc., em projetores.
Um conceito também que foi importante do vídeo passado, que só queria voltar a falar nele, é o da área aparente, né? Que quando uma superfície recebe ou emite esses fótons, a direção dessa radiação, ela importa. Quando ela é diretamente, assim, quando a direção da normal da superfície e a direção de propagação da radiação, elas estão na mesma direção, mesmo que a 180 graus, digamos aqui, ela tem um máximo de impacto. Quando você vai inclinando essa radiação, acontece o fenômeno que ocorre com o Sol na Terra, né? À medida que ele vai se pondo, a luminosidade vai diminuindo, né? Então, e isso é feito através desse cálculo dessa definição de uma área aparente, que é uma área da superfície vezes o cosseno desse ângulo da normal com a direção de radiação. Tá certo? E eu quis rever esse termo porque dos modelos mais simples de reflexão de luz numa superfície é um modelo que é chamado lambertiano. Né? No modelo lambertiano, ele diz que quando uma luz incide sobre uma superfície, primeiro que ela espalha igualmente em todas as direções. Existem muitas superfícies lambertianas, principalmente as superfícies foscas que estão no nosso ambiente. Qualquer que seja a luz que bate nela, você enxerga a mesma cor numa parede fosca em qualquer lugar que você veja. Tá? Agora, se a luz incide diretamente, você vê uma intensidade maior. Se ele incide com um ângulo de inclinação, a intensidade vai reduzindo. Então, o modelo lambertiano, que é um modelo simples matemático, só diz o seguinte: vamos assumir que as superfícies lambertianas, por definição, por definição, elas refletem igualmente em todas as direções e a intensidade é proporcional ao cosseno entre a direção de propagação e a normal. É o conceito de área aparente que a gente acabou de rever. Explicar esse espalhamento é um pouco difícil, né? Por que a gente, quando pensa em partículas, né, pensando como se o fóton fosse uma bolinha de ping-pong, quando ela bate numa superfície, ela não espalha, ela vai numa certa direção. Né? Mas talvez para entender isso melhor, a gente tem que pensar que as dimensões, que na dimensão da partícula do fóton, a superfície seria como se fosse assim uma superfície bastante rugosa e que o fóton bateria para qualquer direção. Esse é um modelo só para tentar explicar esse espalhamento. Tá? E uma outra coisa importante nesse espalhamento da superfície lambertiana, principalmente considerando esse conceito de área aparente. A área aparente, se a gente colocar aqui uma nomenclatura, por exemplo, esse é um ponto P numa superfície que tem uma normal N chapéu, normal unitária. E tem aqui uma direção de onde está vindo a luz. Então, de P para a direção de onde está vindo a luz, vamos criar um vetor L unitário também aqui. Tá? O que em termos RGBs, quer dizer, muitas vezes a gente vai chegar a essa teoria até explicar o porquê das cores vermelho, verde e azul serem tidas como cores primárias e combinações delas representarem as cores visíveis, as cores que a gente quer representar no monitor, etc. Se a gente escrever isso matematicamente, vamos dizer que a luz, eu coloque um termo aqui, por exemplo, essa luz tem uma intensidade luminosa no R, G e B igual a 1, imaginando que ela seja 100%, R 100%, B e 100% azul, variando de 0 a 1, por exemplo. E aqui, por exemplo, se eu quiser uma superfície amarela, eu vou botar uma mistura de reflexão no vermelho e no verde, porque quando eu somo as componentes vermelho e verde, me dá um amarelo. Tá? Então, isso aqui seria, por exemplo, se eu multiplicar a luz incidente, né, com cada componente, a componente com esse fator de reflexão aqui, que seria o que a gente chama de coeficiente difuso do material, eu teria aqui duas caixas amarelas e uma bola azul.
Quer dizer, claro, o amarelo, essas caixas aqui podiam ter esse coeficiente e o coeficiente dessa bola provavelmente seria 0,01 ou 0,9, 0,8, que fosse. Então, mas quando a gente não leva em conta a área aparente, a gente tem uma imagem que não parece tridimensional. A área aparente, quando você modela com a área aparente, você já cai, que significa simplesmente para cada ponto daqui calcular o cosseno da direção onde está a luz nessa cena com a normal dele e colocar esse valor de RGB, você já consegue entender a tridimensionalidade do problema. Esse fenômeno é um fenômeno chamado de, é o que a gente chama esses algoritmos de shading. Esse é o algoritmo mais simplinho de shade possível, que é o shade da superfície lambertiana, tá? Que é simplesmente levando em conta esse cosseno do ângulo entre a direção da luz e a direção da normal. Tá. Bom, voltando aqui também só na revisão, eu queria pegar um ponto aqui, eu tirei uma foto de uma bola que estava embaixo de uma mesa de vidro, e colei na mesa de vidro um disquinho de papel e tirei a foto de duas posições diferentes, ou seja, a bola não se mexeu, a mesa não se mexeu e o papel não se mexeu. Quem só se mexeu aqui foi a câmera. E você vê que um ponto central nessa foto aqui tem a cor vermelha visto com a câmera numa posição, e o ponto central aqui tem uma cor branca visto numa outra posição. Isso só para lembrar que a luz, a medida da luz que nos interessa é aquela medida que varia com a direção, não só com a posição dos diversos pontos da superfície, mas com a posição também, que é a famosa radiância, que a gente já definiu no vídeo passado, como sendo a segunda derivada do fluxo luminoso pela área aparente projetado e dividido pelo ângulo sólido, pelo elementar. O ângulo sólido é esse conezinho que ficaria, que dado uma área aqui que estaria numa certa posição, aqui seria a área aparente, e a direção de propagação de emissão está sendo essa, então aqui nós teríamos o ângulo sólido correspondente a essa emissão. Tá? Então esse era o conceito de radiância que a gente reviu. Mas vamos levar um pouco mais adiante, vamos tentar introduzir o ser humano nesse nosso trabalho de hoje. O ser humano, primeiro a gente tinha que pegar a interação da fonte luminosa. Por exemplo, aqui eu estou modelando o Sol. O modelo do Sol, nós vamos falar isso com mais detalhe, ele é modelado pelo iluminante D65. É um modelo padrão, que diz assim, olha, um Sol médio ele chega na Terra, essa radiação. Isso aqui seria a quantidade, aqui é o comprimento de onda, né? E aqui seria a radiância que chega para cada um dos comprimentos de ondas. Ele praticamente chega a radiância em todos os comprimentos de ondas, porque o Sol é uma luz branca. Depois nós vamos discutir até isso, né? Quanto que a cor da luz branca, né? A temperatura da luz branca, nós vamos falar sobre isso num vídeo subsequente. Mas aqui, então ele tem componentes em todas as faixas do espectro. Essa luz, esse espectro, ele bate numa superfície, vamos dizer aqui, nessa maçã. Essa maçã é uma maçã que reflete mais as cores próximas do vermelho. Então, geralmente, cada superfície vai ter uma capacidade de reflexão diferente para cada componente espectral da luz que está incidindo. Então, por exemplo, ela não vai incidir muito aqui na faixa do azul e do verde, e isso aqui geralmente é um coeficiente beta que é entre 0 e 1. Né? Quer dizer, se eu multiplicar agora esse espectro por esse espectro, eu vou ter um outro espectro, que é o espectro que a maçã emite. Por isso é que a maçã tem essa sensação de que a maçã é vermelha.
Se eu mudar a lâmpada, eu mudo o espectro incidente, não mudo essa reflexão, mas mudo o espectro reflatado. E aí há uma coisa interessante, que os nossos olhos já aprenderam a lidar com essas variações de iluminação. E a gente entende essa maçã como vermelha da mesma maneira. Essa percepção de cor é uma percepção humana, é uma coisa que está no nosso cérebro, que é uma construção. Mas a radiação que chega para nós, ela é diferente. Mas mesmo assim a gente, de certa forma, compensa e diz que isso ali é um objeto vermelho. Pode, quer dizer, prestando bastante atenção, você pode dizer, não, esse é uma maçã iluminada numa luz artificial, esse é uma maçã iluminada pelo sol, etc. Pode ser, mas são duas coisas diferentes. Mas mais importante ainda é que a cor, então, como ela é uma sensação humana, ela requer um observador. E esse observador vai ter nos olhos a imagem, né, pela lente do cristalino, ela vai projetar a imagem do que nós estamos enxergando de forma inversa aqui no fundo do olho, e no fundo do olho nós vamos encontrar esses receptores, que são essas proteínas que interagem com essa radiação. São proteínas que são de dois tipos, basicamente, genericamente, né? Uns são os cones e o outro são os bastonetes. Os bastonetes são, hoje quase no nosso estudo de cor, eles não são muito importantes, apesar de eles serem muito abundantes. Eles são aqueles, quando num lugar de muito pouca luz, os bastonetes conseguem ser excitados e os cones não. Então você enxerga a coisa, por exemplo, de noite, sob o luar, tudo é cinza, você não vê a cor das coisas, porque você está enxergando com o seu sistema de bastonetes. Com os sistemas de cones, tem 3 tipos de cones diferentes, tem 3 proteínas diferentes, tem uma série de detalhes que nós não vamos estudar sobre a anatomia do olho humano, mas eles recebem em 3 faixas diferentes, né, que a gente diz aqui das faixas das ondas curtas, médias e longas. Curtas, médias e longas naquele espectro 380 a 780 nanômetros. Tá? E uma coisa, então, reforçando aqui, então nós temos a retina, o cristalino, a retina aqui, e aqui na retina nós vamos ter os cones, que são os que nos vão dar essa sensação de cor. E esses cones são menos frequentes, etc., mas aí tem muita coisa a ver com a teoria da evolução que não vale a pena a gente detalhar. Nós temos muito menos cones do que bastonetes, mas o que a gente é interessante notar que nós temos até um ponto que a gente, teoricamente, deveríamos ver um buraco na cena de onde você está vendo, mas o cérebro reconstrói isso. Nós vamos discutir um pouco mais essa parte humana da percepção de cor num vídeo subsequente, mas porque isso tudo é meio reconstruído. No momento vamos nos focar na radiância que bate nesses cones e são absorvidas por esses cones. Quanto que esses cones captam? Esse estudo começa em 1932 na França, numa comissão internacional de luz, Comissão Internacional de Éclairage, mas um professor americano que ganhou o prêmio de 1967 conseguiu fisicamente medir quanto cada um desses cones absorve. Ele fez isso com um aparato mais ou menos explicado aqui, que seria, ele emite uma luz laser, que seria uma luz monocromática com um comprimento de frequência só, passa por um aparato que divide metade da luz para cá e metade deixa passar. A metade ele mede, com isso ele sabe essa intensidade que bateu. A luz, quando aquilo que não é absorvido pelo bastonete, pelo cone, perdão, é refletido de volta, essa passa de novo por esse processo e aqui você mede de novo a metade da reflexão. Com isso você consegue criar, viu, está aqui,
Esse aqui seria o nosso, por exemplo, aqui eu botei como se tudo variasse de 0 a 1, porque eu não estou medindo um relativo ao outro. Quando a gente faz uma medição mais relativa, a gente vê que esses sensores que a gente tem no olho, eles não são absolutos, assim. Aqui, de repente, eu estava com 379, não enxergava nada, 380 vou enxergar. Não, é uma curva que vai aos poucos aumentando, tá? E a gente chega a ver aqui uma... aqui, tá vendo? Ela vai aumentando. Aqui no 555 ela chega ao máximo, que é a frequência que mais excita os nossos olhos, que é uma frequência próxima da luz verde, que é a que mais converte energia luminosa que eu recebo em percepção de luz, até aqui volta a zero. Tá? Essa curva, ela é uma curva parametrizada, ela existe, temos os valores dela, vou falar um pouquinho mais sobre ela, mas ela serve, essa curva V, ela serve para definir o que é brilho, o que é uma medida física de radiância, do que é uma luminosidade que o ser humano é capaz de perceber. Se eu integrar toda a, a radiação luminosa, toda a radiação que chega numa superfície, eu tenho o brilho dessa superfície. Ou tudo que uma fonte emite, eu tenho o brilho dessa fonte. E aqui seria a integral da quantidade emitida, do fluxo radiante, aqui no caso podia ser a radiância também, mas tudo que é emitido por uma fonte para todos os comprimentos de onda, tá? Esse é o brilho dela. Mas se agora eu multiplicar essa curva por essa aqui, eu vou ter uma curva que aqui no 550 ela vai ficar igual ao que está, porque vai ser igual a 1, mas as outras vão todas a zero. Ou seja, eu vou ter um outro espectro, que é um espectro que é aquele que é filtrado, que é que o meu olho recebe. Esse espectro é luminosidade. A integral desse espectro me dá a luminosidade daquela fonte, a luminosidade daquela reflexão. Uma medida é física, em watts, e a outra em lumes. Quando um arquiteto ou uma pessoa que projeta interiores tenta dizer quanto de luminosidade você tem que ter, quanto de luz você tem que ter na superfície de uma mesa para ler, ela vai te dizer, são 100 lumes. 100 lumes é uma boa quantidade de luz para você ler. Ele não vai falar sobre o brilho da fonte, não interessa. Então, naturalmente, o que vai acontecer é que, por exemplo, se você botar uma luz mais azul, você vai precisar de mais intensidade luminosa nela para produzir os mesmos 100 lumes aqui que de uma luz verde, por exemplo, que é o que está mais próximo aqui desse meio. E esse fator aqui, 680, é só um fator de conversão das unidades, do que é a unidade lumes, do que é a unidade watts, é um sistema de unidades. Só para deixar claro, quer dizer, essa curva V de lambda, ela existe tabelada já. Ela não é uma coisa clara. Cada ser humano vai ter uma curva dessa diferente. E todo esse estudo foi feito com base em estudos experimentais em seres humanos, mas que foram medidos aqui esses valores de quanto é a percepção humana recebe, por exemplo, se eu estou com uma luz a 380 nanômetros, o valor da intensidade luminosa do brilho é multiplicado por 0,002. Ela só vai ser 1, como eu disse, em torno aqui de 550, que vai ser aqui por aqui 555, está aqui, exatamente aqui o local dela ser 1. 555 aqui, tá vendo? Então, é isso que é o que eu queria apresentar hoje, já está um pouco longo isso aqui. Então, só para concluir, as unidades radiométricas que nós estávamos conversando, elas falam das radiações físicas dos iluminantes que estão tanto naturais como artificiais. As fotométricas são medidas dessa radiação perceptual, ou seja,
os espectros são multiplicados pelas curvas, como a curva V que eu mostrei até hoje. Bom, é isso por hoje. Vamos ficar por aqui.